falando sobre a primeira família da Terra e no áudio anterior falamos sobre o trabalho que Deus instituiu para o homem. E aqui vai falar agora sobre a prosperidade da primeira família. Observe que o significado do nome Eva, no capítulo 3 e o versículo 20, significa que ela é a mãe de todos os viventes. Diz assim: e chamou Adão o nome de sua esposa Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então observe que toda a raça humana veio de um casal chamado Adão e Eva. Nosso primeiro pai, Adão, nossa primeira mãe, Eva. Então está aqui, nós somos aqueles que saíram de um casal, de Adão e de Eva. Nós lemos também que Deus abençoou o homem e sua mulher e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Isto concorda com a palavra de Paulo no Areópago de Atenas, quando ele fala assim, ó, de um só fez Deus toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17, 26. Então veja que aqui vai concordar com Gênesis 3:20 e Gênesis 1:28, que diz que de um só fez Deus toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Então, qualquer teoria que diga aí que você veio de outra forma, não é verdade. Eu creio no que está escrito. Eu nasci de uma família, porém essa família veio de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então veja que nestes trechos bíblicos temos base para crer que toda a raça humana procede de Adão e Eva, constituído por Deus como a primeira família da terra. É mais seguro e mais fácil crer na infalível palavra de Deus, em suas afirmações expressas e prováveis, do que crer na teoria da evolução, que tem muito mais de ilógico que de biológico, que é teoria. E aqui a Bíblia não, a Bíblia é afirmativa. Então eu creio no que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu nasci de uma mulher e de um homem, nada mais que isso. Então veja aqui a prosperidade da família. Deus abençoou, Deus mandou eles frutificar, mandou multiplicar e mandou encher a terra. Aí eles tiveram filhos e filhas. Gênesis 5:4 vai nos informar o seguinte: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então está bem claro aí que o nosso pai Adão, ele teve filhos e também teve filhas. Então, admitindo-se que Adão e Eva foram criados adultos, Caim deveria ter aí uns 129 anos quando matou Abel. Porque Sete nasceu logo depois, quando Adão tinha 130 anos. Gênesis 5:3 vai nos informar o seguinte: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, provavelmente, Adão teve outros filhos cujos nomes não são mencionados. Segundo uma tradição hebraica, diz que ele teve 33 filhos e 27 filhas. Porque nós lemos aqui em Gênesis 4,
14, que diz assim, quando Caim expressa, né, aquele forte receio de ser morto, dizendo, e será que todo aquele que me achar me matará? Ora, a quem Caim poderia temer se ele e Abel fossem os únicos filhos de Adão? É uma coisa para ser pensada, porque ele tem um receio, né? Quando ele matou o irmão, ele fala para Deus, e todo aquele que me achar me matará? Então, certamente havia outras pessoas além dos seus pais e do seu irmão Abel. Então, observe que Adão teve uma numerosa família. Louvado seja Deus. É da vontade de Deus que a família cresça. É da vontade de Deus que a família vivam debaixo da sua proteção. Veja que Adão viveu 930 anos. Gênesis 5:5. Ao morrer, entre filhos e netos, bisnetos e outros descendentes, já possuía família numerosíssima, em cumprimento à ordem divina, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja que, olha aí a bênção na vida desse casal, que agora era uma numerosa família. Mas essa família, por viver tão bem, ela teve aqui algumas experiências boas e ruins. As experiências da primeira família. Porque desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, a vida tornou-se tal, a vida se tornou tal a qual conhecemos hoje. Começa com choro e termina com gemidos. Só a graça de Deus pode amenizar os sofrimentos causados pelo pecado e reconduzir o homem à felicidade perdida. Romanos 6,23 nos informa o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então observe que a vida ela começa com choro, né? Quando nós nascemos, nós choramos e termina com gemidos. As pessoas que vê a gente falecer começam a chorar, a gemer pela nossa perda. E muitas pessoas também, quando estão morrendo, ficam gemendo de dor. Estava ali no leito de dor, na enfermidade, e parte com dores. A Bíblia fala que isso aí é o salário do pecado. É a morte. Todos nós, exceto aqueles que vão ser arrebatados, vai passar pela morte. Porque é o salário, é a consequência do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí onde está a esperança do cristão. Ele sabe que vai morrer, mas ele sabe que vai para um lugar melhor do que esse aqui. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então observe que a vida eterna com Cristo é a melhor. Observamos aqui que o primeiro casal, Adão e Eva, eles tiveram alegria. Eles passaram por uma tristeza aqui quando o Caim, que era um dos seus filhos, matou o seu irmão, chamado Abel. Imagine quando Adão e Eva souberam da notícia de que o filho tinha matado o seu irmão. Veja, meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, não é fácil a pessoa ter um filho
assassino do próprio irmão. Eva não sabia o que era a morte. Quando Deus falou para eles, olha, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Eles não sabiam o que era a morte, mas nesse dia Eva pôde comprovar a morte. Eu não sei se Adão morreu antes dela. Se morreu, ela pôde comprovar pela segunda vez a morte. E no dia que ela morreu, ela pôde comprovar pela terceira vez o que é a morte. Claro, estão no céu. Adão, Eva e Abel, acredito que estão salvos. Mas eles passaram pela morte. Quando Deus falou, vocês vão morrer, eles não sabiam, mas no dia que eles morreram, eles puderam comprovar o que Deus tinha falado há muitos anos atrás sobre o que é a morte. Mas aqui eles tiveram alegria. Morreu Abel, assassinado por Caim, mas no capítulo 4, versículo de 1 a 2, eles têm agora alegria. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ou seja, Deus agora deu 2 filhos para ele. Deu Caim e Abel. Alegria. Mas eles não sabiam que lá na frente eles iam ter tristeza. Perdão, eu falei antes, depois da morte, mas aqui não, aqui está falando sobre o nascimento dessas 2 crianças. Desculpe aí, porque foi apenas um lapso aqui. Mas, observe bem que eles tiveram a alegria. Primeiro veio a alegria, aí depois veio a tristeza. Mas aqui veja que eles alcançou do Senhor uma bênção, que ele deu luz a seu irmão Abel, que foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Nós cremos o seguinte, que os filhos são motivo de alegria e esperança. É plano de Deus que o casal tenha filhos. Adão e Eva estavam em um mundo desabitado. Tiveram grande alegria com o nascimento de Caim e Abel. Certamente nasceram outros filhos e filhas. Estava começando o povoamento do planeta. Então estava começando o povoamento do planeta Terra através desse casal. Então, os filhos é para ser motivo de alegria e esperança e não de cruz e tristeza. Então ele mesmo fora do paraíso, obtendo seu sustento com o suor do seu rosto, Gênesis 3, 17 a 19, o primeiro casal deleitava-se com a presença dos seus preciosos filhos. Então, apesar de uma família, numa família, cada cônjuge fazer companhia ao outro, o fato notório que a falta de filhos a um casal pode gerar solidão. E conforme o caso, dificuldades e apreensão. Veja que um casal só tem assim aquela solidão. Quando eles têm filhos, vem aquela alegria. Quando os filhos casam e vai morar longe, aí vem aquela falta, aquela tristeza. Mas graças a Deus, pela família que é constituída, que os pais levam ele para o caminho do Senhor. Então o casal, apesar de eles viver fora do paraíso, eles estavam alegres por ter a presença dos seus filhos, eles se deleitavam, eles tinham alegria. Mas aí tinha alguém percebendo aquela família feliz, aquela família alegre, um ser
ordinário estava observando aquela família. E aí vem e combate sobre ela. Eu quero falar para você uma coisa: ore pela tua família, porque você não sabe o que pode estar acontecendo agora nesse momento. Satanás está de olho querendo destruir de alguma forma, pelos meios legais das leis, digamos assim, tem leis que chamam coisas legais que não estão legais conforme a palavra de Deus. Então eu quero que você agora tire um momento de oração pela tua família, para que Deus guarde teu filho, tua esposa, teu esposo, tua mãe, tua nora, teu genro, onde quer que esteja, teus netos. Peça ao Senhor para guardar a tua família desse sistema maligno que nós vivemos aqui a cada dia. Para que Deus continue abençoando a tua família, para que as benevolências do Senhor alcance o teu filho, que está nas drogas, que está na prostituição, que está nos meios ilícitos desse mundo. Que Deus possa resgatar eles. E depois você vai escrever aqui embaixo desse áudio, dizendo assim: olha, naquele dia que o irmão Valdemir, que sou eu, pediu para eu orar pela minha família, Deus fez um milagre na minha família. Você vai escrever aqui embaixo que eu creio que Deus vai restaurar a tua família, vai restaurar a tua vida. Que você vai voltar para o Senhor, que teus filhos vão voltar para o Senhor, que teu esposo vai voltar para o Senhor. E vocês vão voltar a ser aquela família de sempre que buscava o Senhor, que adorava o Senhor. Você vai dar esse testemunho escrevendo aqui embaixo desta mensagem. Amém? Eu creio na tua vitória, eu creio na minha vitória, eu creio na vitória da minha e da tua família. Amém. Então Satanás vem em combate sobre aquela família. Por ser a família instituída por Deus com o propósito de encher a terra de seres inteligentes e ordeiras, capazes de exercer o domínio sobre toda a criação e de ter comunhão com Deus, por ser o elemento básico da fraternidade e da moral, logo cedo tornou-se alvo do combate de Satanás. A família está sendo bombardeada todo dia pelo sistema maligno. Aí vem Caim e sua linhagem, foram os elementos que Satanás usou para, de modo estratégico, contrariar o plano de Deus. Satanás usou Caim para matar o próprio irmão, por inveja, porque Deus não aceitou ele nem a sua oferta, mas aceitou Abel e sua oferta. Lá no capítulo 4 de Gênesis, você pode observar que primeiro Deus aceita o ofertante para depois a sua oferta. E Caim, com inveja, com ódio, matou o seu irmão. Aí vem a tristeza, a amargura do primeiro casal. Foi muito amarga a experiência de Adão e Eva ao contemplar o que nunca tinha sido visto na terra, uma pessoa morta. Era tão difícil entender como tão difícil era suportar um filho assassino e um filho assassinado. Imagine ter que suportar dentro do seu lar um filho assassino, não de outra pessoa, mas do próprio irmão. É assim que Satanás tem feito. É assim que Satanás tem usado as pessoas. Jesus diz em João capítulo 10, o versículo 10, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Roubou a felicidade dos pais. Destruiu e matou o seu irmão. Então Caim estava sendo usado por Satanás para trazer tristeza àquela família. Muitas vezes Satanás usa alguém da própria família para entristecer os membros daquela família. Quando usa o de fora, é fácil de resolver, mas quando usa da própria família, fica difícil, porque você tem que conviver com aquele membro dentro da sua casa.
Foi no caso de Eva e no caso de Adão. Tiveram essa amargura, esse dissabor de ver o filho morto e de ver um filho assassino. Mas Deus restaurou aquela comunhão. Deus acalentou Eva, acalentou Adão. E Deus deu outros filhos para ele, para que ele se alegrasse, para substituir o Abel. E aí, como gratidão a Deus, aquela família, aquele povo, cultua a Deus e faz aí o primeiro culto para Deus. Observe aqui Gênesis 4, 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz a um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então está claro aqui, meu amigo, minha amiga que me ouve. Deus restituiu a alegria daquela família. Claro, um filho é sempre insubstituível, mas Deus deu outros filhos para ele. E aí eles começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, Adão lembrou de que quando ele estava lá no jardim, que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com ele. E lembra que no dia que Deus chegou no lugar determinado para fazer aquele culto, ele não estava. Mas agora eles lembraram de cultuar a Deus novamente. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu quero concluir aqui que a aproximação de Deus é o meio mais seguro para afastar a ação destruidora de Satanás. Por outro lado, à medida que permanecemos distanciados de Deus, aumenta os insucessos e as aflições. As maiores tragédias podem vir à família por causa do descuido em buscar a Deus e adorá-lo. Eu quero fechar esse vídeo aqui dizendo para você, quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua família está segura da ação destruidora de Satanás. Quanto mais você se aproxima de Deus, a sua família está blindada. Deus guarda. Mas quanto mais você se distancia de Deus, a sua família é presa fácil para os ataques de Satanás. Então eu quero deixar uma reflexão para você, dizendo: comece a buscar o Senhor, comece a aproximar do Senhor, coloque sua família na presença do Senhor e tenha certeza de que ela vai estar guardada e protegida por Deus. Eu quero aqui pedir desculpa por alguns erros, algumas falhas, mas que você possa pegar aquela parte boa. Leve um pouco da parte da palavra de Deus no seu coração. Não olhe para os erros, não olhe para as falhas, não olhe para os erros de português que eu proferi, mas olhe para a palavra de Deus. E se alguma coisa serviu para você, agarre, guarde com você e tenha certeza que você será abençoado, tanto você quanto a sua família, poderosamente e abundantemente. Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde a nossa família, a nossa vida para todo sempre. Amém.